Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daremos início à solenidade de colação de grau da terceira turma de 2015 do curso de Bacharel em Teologia, convalidada pelo MEC, pela Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia. Convidamos para compor a mesa o ilustríssimo diretor-geral da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, professor Dr. Carlos Alberto Ferreira da Silva. Convidamos a ilustríssima vice-diretora da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, a doutora Márcia Mônica Menezes Ferreira. Convidamos o ilustríssimo coordenador acadêmico do curso de Teologia, professor Adelmo Araújo de Santana, representando o corpo docente da instituição. Convidamos o ilustríssimo patrono da turma, o capelão militar e pastor, Major Gildásio Gomes de Jesus. Convidamos o ilustríssimo paraninfo da turma, senhor Otávio de Carvalho Andrade Pimentel, ex-prefeito da cidade de Lauro de Freitas. Convido os presentes que fiquem de pé e com aplausos recebam os formandos da turma, da terceira turma de Bacharel em Teologia do primeiro semestre de 2015. Acácio Santos Almeida, Adélia Maria de Jesus Rosário, Afonso dos Santos Silva, Altair Manuel Santos, Ana Lúcia Leite dos Santos, Anderson Barbosa Silva, Andrei Ricardo de Frias, Bruno Cordeiro Rocha, Carlos Antônio de Souza Lopes, Sérgio Cleiton Pedrosa, Cristino Gomes Silva, Diva dos Santos Barros, Eli Rosângela Bispo dos Santos, Elisete de Jesus Aragão, Fabiano Oliveira da Silva, Geni Lúcia Sampaio dos Reis, Gidalva Souza Matos, Gilmar Mendes de Sena, Élia de Oliveira Maciel Sacramento, Hermógenes Ferreira de Almeida, Hilda Cristina Leal França, Nivaldo Santana do Espírito Santo, Gessé Claro, José Jorge Oliveira de Souza, José Neucimar Pinheiro,
convidamos o diretor-geral da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, professor Dr. Carlos Alberto Ferreira da Silva, para que proceda a abertura da sessão de colação de grau. Declaro aberta a sessão solene de colação de grau da terceira turma do primeiro semestre de 2015 do curso de Bacharel em Teologia da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, nós convidamos a todos os presentes a ficarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Se o Senhor quiser
prosseguimento da cerimônia. Convidamos o professor Dr. Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da Faculdade Cristã da Bahia, para proferir seu discurso. Gostaria de saudar a toda a mesa, as autoridades presentes, civis, eclesiásticas, militares, formandos, amigos, colegas, parentes, familiares. Queria saudá-los nessa noite com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Enfim, chegamos ao dia tão esperado. E o que dizer a essa turma que deixou marcas indeléveis na Unicristã? Vocês não foram apenas mais uma turma, vocês foram a turma. Que durante 4 anos, durante 8 semestres, fizeram diferença, não somente na vida uns dos outros, mas na vida da própria instituição. Considero, dentre todas as turmas, e com isso estou provocando ciúmes, de uma turma mais do que amiga, uma turma parceira da Unicristã, uma turma que chorou, uma turma que sorriu, muito mais sorriu do que chorou. Cada professor, cada docente tem uma história para contar, história vivenciada, muitas vezes com lágrimas, muitas vezes docentes tiveram que parar por causa da glória de Deus na sala de aula, algumas vezes também tivemos que parar para puxar as orelhas, para chamar a atenção, porque isso faz parte do curso de teologia. Fique imaginando que nas escolas que estudamos da antropologia teológica, nós temos 3 escolas. A escola monista, que diz que o homem é só matéria, portanto morreu, acabou. Essa escola nós não abraçamos, nem a defendemos, porque essa escola é a escola que o mundo tem aprendido, de que o outro é um ser descartável, de que o outro é apenas uma fonte para a satisfação do prazer. A sociedade lá fora é governada por essa visão monista, hedonista, onde o prazer está acima de tudo e de todos. Entretanto, estudamos 2 escolas. A escola dicotomista, que diz que o homem é apenas corpo e alma, e a escola tricotomista, que diz que o homem é espírito, alma e corpo. Por que estou a falar isso? Porque Paulo, na sua jornada apostólica, ele foi um mentor, ele mentoreou vários obreiros, como Timóteo, como Tito, como Lucas e outros mais. E Paulo, na sua infância ministerial, porque o seu ministério abarcou 33 anos da sua vida. Os primeiros 11 anos, ele fez aquela declaração chocante: eu, Paulo, o menor dos apóstolos. Bem diferente de hoje, aonde na igreja os pastores não têm mais alegria de serem chamados pastores, querem ser bispos, não satisfeitos mais com esses títulos, querem ser apóstolos, não satisfeitos mais em serem apóstolos, querem ser patriarcas. E vocês aprenderam que a vida cristã
não se baseia nos títulos, mas o quanto da cruz vocês carregam. Vocês estão se formando hoje para serem escravos dos escravos, servos dos servos, aqueles que vão lavar os pés dos santos e não se assenhorar sobre eles, nem dominar sobre eles, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na vida. Paulo caminha mais 11 anos e fala, e faz outra declaração: eu, Paulo, o menor entre os santos, mas da estirpe daqueles santos, quem não gostaria de ser o menor? Santos que enfrentou os leões do Coliseu e a lâmina das espadas dos soldados romanos. Hoje queremos abraçar não mais a cruz e nem enfrentar a degola. Hoje queremos a prosperidade a qualquer custo, porque eu determino e o Senhor tem que fazer o que eu determino. Que evangelho é esse? Não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Quando Deus chama alguém, Deus chama para morrer. Sejam bem-vindos, a cruz nos espera. Ao final da vida, mais 11 anos, agora sua maturidade apostólica e ministerial, Paulo faz a declaração mais chocante: eu, Paulo, o pior ou maior dos pecadores. Algumas vezes nos solicitam que mandemos, enviemos o nosso currículo, porque vamos pregar em algum lugar, e nós nos alegramos em colocar doutor, pós-graduado, pós-doutorado, mas esse título vale na academia, lá fora, na igreja. O título maior é pecador salvo pela graça de Deus. Mas queria chamar-lhes a atenção, porque a respeito desse assunto já falei em outras oportunidades, e hoje quero falar-lhes de 3 palavras que o apóstolo Paulo usa no ápice da sua revelação, o livro de Efésios, que faz parte do coração da Bíblia. Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses é tido pelos eruditos como o coração da Bíblia, porque lá está o pico mais alto da revelação nas Escrituras. Até porque o livro de Efésios é chamado de o Evangelho das regiões celestiais. E Paulo recebeu do Senhor uma revelação tamanha, tão grande, tão forte, tão impressionante, que ele diz: estive no paraíso e fui ao terceiro céu, ouvi palavras inefáveis que ao homem não é permitido ouvir. E ele escreveu a Epístola aos Efésios, apenas fazendo um pequeno insight, um vislumbre, um fragmento das coisas gloriosas que ele tinha visto lá no terceiro céu. E eu quero pegar 3 palavras que são a chave, e eu quero deixá-las como herança, como depósito para vocês, que hoje colam grau, que hoje se formam, e na verdade, agora vocês começam a universidade da vida. As 3 palavras, a primeira está em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Essa é a primeira dimensão que eu quero falar-lhes. Vocês, embora assentados nessas cadeiras, em Cristo, vocês estão assentados nos lugares celestiais. Ninguém diz amém? Amém. Eu lhes dou essa notícia, ninguém diz amém. De forma gloriosa.
em doutrina, de forma mística. Vocês estão assentados em Cristo, nos lugares celestiais. Portanto, vocês descansam sobre a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Portanto, nunca esqueçam disso. Vocês nunca vão estudar, vocês nunca vão alcançar qualquer que seja o título, de forma que lhes distancie desta verdade, de que vocês são o que são pela graça de Deus, de que vocês são o que são por causa da obra que Ele realizou lá na cruz do Calvário. E a mensagem que deve dominar os seus corações não é essa mensagem aguada, não é essa mensagem corrompida, não é essa mensagem apóstata que está sendo pregada hoje como evangelho. Um evangelho que tirou a cruz, um evangelho que tirou o Calvário, um evangelho que despojou a mensagem do poder da cruz. Por isso Paulo disse: eu não me atrevo a pregar nem a anunciar qualquer outra coisa senão Cristo e este crucificado. Amém? Que vocês tenham uma vida crucificada. Essa é a única esperança que a igreja tem de ter teólogos que não apenas conhecem a teoria, mas que conhecem não somente a palavra de Deus de forma profunda, mas que foram além da mera letra, e vocês tocaram não só na palavra de Deus, mas no Deus da palavra. Essa é a nossa dimensão mística em Cristo. Estamos descansando sobre a sua obra na cruz. Nunca deixem de proclamar isso. Amém? Amém? Amém. Vocês são os arautos de Deus. Proclamem a mensagem que nunca fica velha, a esperança que nunca morre, e o Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo aquele. Segunda dimensão está no capítulo 4, versículo 1, que diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aqui não está falando de assentar. Vocês estão assentados em Cristo, estão descansando sobre a obra que Ele fez na cruz. Você merecia, eu e você, o lago de fogo, porque nós pecamos, e toda alma que pecar é essa morte. O salário do pecado é a morte. Mas não se esqueça, Jesus pagou o preço. Jesus pagou, Jesus atendeu, Jesus satisfez as justas exigências da justiça de Deus. E Ele morreu no meu e no seu lugar. Morreu a nossa morte. Amém? E sabe o que aconteceu? A morte morreu na morte de Cristo. Aleluia! Jesus ressuscitou. Jesus venceu o invencível. Todos que desceram a sepultura lá ficaram. Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Porque nele não havia pecado, ele era perfeito. Portanto, o pecado não podia retê-lo. Ele venceu o pecado, venceu o mundo, venceu Satanás e venceu a mim e a você. Somos todos subjugados por o amor de Jesus. Mas a segunda dimensão diz: para que andeis de modo digno do Evangelho. Aí está falando do nosso andar aqui, está falando do nosso dia a dia aqui. É claro que não somos perfeitos, mas temos que ser coerentes. Amém? Somos cheios de falhas, não somos? É verdade? Mas Jesus pagou o nosso preço e começou a boa obra em nós. E quero te dizer, você coopere ou não, goste ou não, ajude ou não, Ele vai terminar a boa obra que um dia Ele começou em cada um de nós. Amém? Então nós temos que andar de modo digno
impostos. Amém? Isso é andar de modo digno do Evangelho. Mas o governo é uma corrupção só, eu não posso só ajudar a corrupção, não interessa. Você tem que andar nesse mundo de modo digno. Eu fiz um gato lá da Coreia, eu não pago não, porque eu vou ficar pagando aquele valor. Você tem que pagar porque você consome aquilo, mesmo que seja caro, porque você é um crente. Você tem que andar de modo digno do Evangelho. Amém? Amém. Essa é a segunda dimensão. Como é que pode um servo de Deus passar um cheque e voltar sem fundo? Isso não é andar de modo digno do Evangelho. Como é que pode você dar sua palavra e cumprir? A Bíblia diz que a palavra do crente é se ensina ou não, se passar disto é do maligno. Portanto, queridos, vocês que estão aí formando teólogos, obreiros, servos e servas, nunca fique devendo na quitanda da sua rua, na padaria da sua rua, porque isso não é digno do Evangelho. Amém? Mas por que falar disso numa formatura? É porque eu não estou preocupado em formar teólogos com a cabeça grande, parecendo um orelhão, cheio de conhecimento, mas que esse conhecimento não se transforma em vida com Deus. Vocês não são religiosos, vocês são seguidores do Cordeiro. Glória a Deus. E por fim, a última instância. A primeira, estamos em Cristo nos lugares celestes. A segunda, temos que andar nesse mundo de modo digno do Evangelho. Tudo que chegar às suas mãos, faça de forma excelente. Faça para a glória de Deus. Faça com todas as suas. E por fim, a última palavra. A primeira, assentados nos lugares celestiais em Cristo. A segunda, andeis de modo digno do Evangelho. E a terceira, Efésios capítulo 6, versículo 11, que diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? O que é estar firmes? Estar firmes é não arredar o pé desta palavra. Estude a sociologia, estude a filosofia, estude as vias todas do conhecimento, mas subjugue-as todas elas à palavra. Porque essa palavra não é antiga nem é moderna, ela é eterna, porque é a palavra de Deus. E ela não voltará vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo que Deus a designou. Amém? Amém. Então, queridos formandos, com alegria quero dizer-lhes: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa colocá-los como velas acesas, que antes de se apagar, cada um de vocês possa incendiar milhares e milhares de outras velas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Parabéns por esse dia. Lembra, Adélia, quando eu me encontrava nos corredores da faculdade chorando? Eu dizia: Adélia, olha para mim, te vejo de beca. Glória a Deus. Oh, aleluia! E a Adélia aí chorando dizia: eu recebo. Glória a Deus. Obrigado por todos. Que Deus nos abençoe em Cristo. Eu os amo para sempre. Que Deus possa usá-los poderosamente para que o Evangelho seja proclamado na unção do Espírito Santo. Amém? Amém. Parabéns. Que Deus nos abençoe. Convidamos o senhor Otávio de Carvalho Andrade Benetel, ex-prefeito da cidade de Lauro de Freitas, para proferir o seu discurso. Boa noite, senhoras e senhores. Formei-me engenheiro como vocês estão se formando hoje, teólogos. Muito me honra a profissão que eu aderi, criei empresas, corri o mundo
produzir em Angola, mas também esta não é a melhor coisa que eu tenho feito na vida. Um certo dia, um amigo irmão, hoje formando, teólogo nessa casa, esteve em minha casa com 3 pastores. Eu nunca tinha ouvido falar em pastor, nunca tinha tido aproximação alguma. E eu vivendo em Angola, Brasil, um sufoco muito grande de vida, uma qualidade de vida muito ruim, abandonando a família mês a fio, sendo traído em Angola, roubado. E entrou a palavra de Deus na minha casa, na casa da minha família. Glória a Deus. Uma única vez que entrou, pegou a família inteira. Estávamos tão carentes que hoje eu levo a palavra de Deus com o que Cristo me deu, com as salvações que Ele fez na minha vida. Me salvou de um acidente aéreo, um avião monomotor, estourou o motor no meio do mar, uma tempestade, próximo à ilha de Maraú, a praia de Maraú, e estou intacto. Me livrou de 3 acidentes aéreos. Então hoje eu levo a palavra de Deus e agradeço a esses formandos que hoje eu falar dos mestres. Eu sou um menino nessa fé, e falar dos meus mestres e irmãos é um privilégio muito grande, é uma mordomia do Senhor estar aqui hoje falando para mestres com nenhuma experiência na fé. Eu sou um menino ainda na fé. Queria agradecer pelo ilustríssimo professor, diretor-geral da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, professor Dr. Carlos. Muito prazer, Dr. Carlos, mais uma vez. Ilustríssima vice-diretora da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, doutora Márcia Mônica Menezes Ferreira. Ilustríssimo coordenador acadêmico do curso de Teologia, professor Adelmo Araújo de Santana, representando o corpo docente da instituição. Ilustríssimo patrono da turma, capelão militar e pastor, Major Gildásio Gomes de Jesus. Queria dizer a vocês, meus irmãos, meus formados, Deus dá um dom a cada um. Eu sempre pedi a Deus um dom. Ele me deu o dom de criar anjos. Eu tenho hoje mais de 20, quando eu olho para trás e vejo como me sustentou o Senhor até aqui, depois que eu abandonei tudo em Angola, e Ele colocou anjos na minha vida. Vocês têm o privilégio hoje de ter o que mais a gente precisa, criar filhos. Nós criamos, mas também todos têm amor aos filhos. O que nos distingue dos outros? Criar vidas, trazer vidas para Jesus, vidas para o reino. Vocês hoje têm a sabedoria que Deus lhes deu, e hoje vocês têm o conhecimento para dialogar, para convencer, para driblar o inimigo, para conseguir trazer vidas. Então hoje vocês fizeram o seu trabalho. Eu sei quantas penas, eu vi os amigos nesses 4 anos, de 7, 8 da manhã até 7 da noite, aos sábados. Sei o sacrifício que vocês fizeram, mas hoje vocês têm o conhecimento para guerrear. Hoje vocês realmente tiraram a pedra. Agora, eu pedi assim ao Senhor uma palavra para trazer para os meus mestres, e Ele disse, várias vezes ontem à noite orando, diga a eles que a fé sem obras é morta. Meus irmãos, vocês têm hoje as ferramentas na mão. Fazer como Paulo, ide e buscar vidas, trazer vidas para o reino, para que a cada dia da sua vida tenha festa no céu, para cada vida salva. Esse, meus irmãos, é o recado que eu, muito honrado de ser patrono de uma turma, de onde, se fosse falar para engenheiros, eu teria que dizer muito facilmente. Para prefeitos, também fizemos um grande trabalho como prefeito. Tivemos a vida completamente limpa. Nunca ouvi falar em corrupção na minha vida. Hoje o Brasil está perdido em corrupção. Mas dizer a vocês que vocês têm o privilégio de levar a palavra do Senhor e ganhar vidas e vidas em abundância. Muito obrigado. Convidamos o capelão militar e pastor Major Gildásio Gomes de Jesus, patrono da turma, para proferir seu discurso.
pastores. Quero saudar a mesa, através daquele nosso amigo Carlos, que eu tive o privilégio de trabalhar, doutora Márcia também, Adel, tive o privilégio de ser professor de Adel, doutora Flávia, sou morador hoje de Lauro de Freitas, da cidade que cada vez mais melhorado, que Deus continua abençoando o senhor. E quero agradecer a turma, sem indicação para ser o patrono, quero agradecer a pessoa de Bruno Cordeiro Rocha. Eu tive o privilégio de ser o pastor de Bruno durante 9 anos na Igreja Batista de Nova Betel e durante cerca de 6 a 5 anos na Igreja Comunidade Batista de Vila de Abrantes, que essa indicação veio da parte dele pela consideração a esse pastor. Eu quero parabenizar você, parabenizar, que Deus te abençoe e que você faça, juntamente com a turma, um bom ministério pastoral. Hoje, antes de sair daqui, de sair de casa, meu filho me fez uma pergunta a respeito de um texto que está sendo vinculado hoje na mídia, a respeito de um profeta. Não conhecia esse texto ainda, mas a princípio, quando ele falou, eu não levei muita fé, não acreditei muito no que ele estava falando, mas peguei o texto para ler e vi que de fato há algumas verdades naquele texto. Eu trouxe para compartilhar com os irmãos, mas eu quero ler o texto bíblico do livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Essa mensagem eu quero deixar bem para vocês. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há 4 verbos no segundo versículo. E o primeiro diz assim: não vos conformeis ao verbo conformar. E o interessante desse texto que meu filho me deu hoje fala justamente sobre essa questão de conformismo com a imoralidade sexual que está hoje dentro das igrejas evangélicas. Estou no Evangelho já há cerca de 40 anos, no ministério pastoral há 30 anos. E agradeço a Deus por estar casado com a mesma esposa e por ter 3 filhos que estão no Evangelho. Como a família pastoral, ela referenda, ela dá autoridade. A família, ela é autoridade na vida do pastor. Não vos conformar com este mundo significa, embora muitos estejam hoje valorizando o divórcio, o pastor não deve se divorciar. O pastor deve permanecer casado. Meu conselho, amigo, marido de uma só mulher. Não existe, há muitos casados aqui, não existe casal perfeito. Não existe homem perfeito, nem mulher perfeita. Mas existe o homem que Deus escolheu para aquela mulher, e aquela mulher que Deus escolheu para aquele homem. A palavra de Deus diz: aquele que Deus uniu, ninguém separe. E quando o texto diz: não vos conformeis, o primeiro conselho que eu quero dar a vocês desse verbo: não se conformem com a imoralidade sexual dentro da igreja. Tenham coragem de combater todo tipo de promiscuidade dentro da igreja. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Não tenham medo, porque você não prestar conta depois diante de Deus. É uma marca que eu trago no meu pastorado. Quando me conhece, eu não tenho medo de dizer o que Deus me manda. Sou profeta, Deus mandou dizer, eu digo tanto na igreja onde pastorei, quanto também no meu trabalho como capelão militar, porque Deus coloca nos meus lábios para falar, eu falo. O pastor, ele é a boca de Deus. E vocês não têm outra coisa para falar, a não ser aquilo que está na palavra. O professor Carlos já disse bem claro isso aqui. Se eu não vou para falar da Bíblia, Carlos, vocês não têm mais nada para falar. Não são as opiniões pessoais de vocês, é a palavra, ela que é a única regra de fé e prática, é a autoridade. O segundo verbo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos.
é o verbo transformar. Ou seja, busquem sempre estar melhorando. Não acredite que porque agora vocês estão formados com bacharéis em teologia, que já conseguiram tudo. Não, isso é só o começo. O ministério pastoral é feito no dia a dia. Canudo é apenas um papel, é apenas um título. Mas é o caráter de vocês que vai fazer a diferença. Amém. Não significa que mesmo os senhores e senhoras sendo homens e mulheres de bom caráter, não significa que não serão acusados. Jesus foi acusado, foi caluniado, injuriado, injustiçado, mesmo não cometendo nenhum erro daqueles que ele foi acusado. Vocês também serão acusados por pessoas por inveja. Daniel foi colocado simplesmente na cova dos leões por inveja. Veja o que a inveja é capaz de fazer. Às vezes, por inveja, as pessoas vão jogar a outra na cova dos leões para ser dilacerado, para ser destruído. E não se enganem, pessoas por inveja tentarão derrubar o ministério pastoral de vocês. Pessoas por inveja tentarão puxar o tapete. Para que vocês não desenvolvam um bom trabalho. É verdade que não devemos iniciar ou começar no ministério pastoral desconfiando de tudo e de todos. Mas também a ordem que o Senhor dá é que sejam cautelosos. Sejam cautelosos, porque a mensagem diz que o diabo ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. E é um inimigo feroz, voraz, que está a todo tempo buscando uma oportunidade. Então não se conforme, mas se transforme a cada dia. E como pode acontecer isso? Através da palavra de Deus. Se hoje eu posso sintetizar o que é o ministério pastoral, na minha experiência pastoral, é temor a Deus. O temor ao Senhor. E temer a Deus significa respeitar. Temer a Deus significa honrar o Senhor. Significa você se curvar diante dele e reconhecer que só Ele é Deus acima de tudo e de todos. O apóstolo Paulo disse: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu tenho certeza, pastor Carlos, que é o temor de Deus que tem te preservado até aqui. É o temor de Deus que tem preservado os homens e mulheres de Deus que têm tentado trabalhar com honestidade, porque ninguém consegue vigiar 24 horas. Ninguém consegue, por mais que tentemos, não conseguimos. Mas o temor de Deus faz com que uma proteção do Senhor, uma blindagem do Senhor esteja à nossa volta. No Salmo 124 fala a respeito disso, que mesmo quando você cai em uma armadilha, que alguém por inveja ou por qualquer tipo de sentimento tentou te fazer mal, o versículo 24 diz assim: o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus é aquele que chama e que garante, é Ele que corta o laço, é Ele que quebra o laço. Daniel foi colocado na cova dos leões, mas ele não se covardou, ele não se corrompeu, bem como seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não sejam covardes, tenham coragem de pregar a palavra, doa a quem doer, então não se conforme, se transforme. Terceiro verbo, mas transformados pela renovação da vossa mente. É a renovação, é o verbo renovar. E isso se dá através da oração, através da leitura constante. Imagine se o pastor só vai ler a Bíblia quando for pregar. A pregação do pastor ela tem que surgir do seu dia a dia, do seu cotidiano, da sua devocional. O pastor não tem que ler a Bíblia apenas quando ele vai pregar. Até porque tem momentos que você não tem tempo, às vezes é chamado para uma situação e não teve tempo de preparar a mensagem. O que é que você vai pregar? Você vai pregar o que você lê já no dia a dia. E às vezes você prega de um dia para o outro. Eu lembro quando eu estive em Cuba, cheguei lá de tarde e me chamaram para pregar à noite. E eu já levei os textos, né? Não sabia falar direito do espanhol, levei alguns textos, já com as mensagens em português, já traduzido. O colega meu que falava em espanhol traduziu para mim, já levei aquela mensagem prontinha. Cheguei à tarde,
estou tranquilo aqui, mas quando eu cheguei à tarde, eu fui convidado para pegar uma igreja à noite, era culto de aniversário. Eu disse, mano, eu preparei mensagem para aniversário. Ou seja, eu tinha cerca de 2 horas para preparar uma mensagem para a noite. Eu disse, Senhor, e agora eu não sei nem falar espanhol. Aí pedi ao pastor que nesse alguns momentos eu entrei no quarto, orei, pedi a Deus direção. Eu sei que falei lá o espanhol. O interessante é que muita gente depois se converteu. Eu disse, rapaz, aconteceu aquele milagre no ponto de línguas. Aconteceu um milagre, porque aí os pastores de casa, nós entendemos muito bem, o pastor falava em espanhol, entendemos muito bem o que você falou. Então eu entendo que quando você se entrega ao Senhor, você se dá e você confia, Ele faz o milagre. Então deixe que a Bíblia, ela por si só, ela vai fazendo na vida de vocês a renovação. E o último verbo aqui é o verbo experimentar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verbo experimentar, eu lembro que Billy Graham, no seu livro Novo Nascimento, ele falava a respeito de pastores que não eram convertidos. Billy Graham pregava para muita gente. Ele disse que certa vez ele pregando, quando fez o apelo, muitos pastores ali foram lá e se converteram. E pastores que já tinham 20 anos já de pastorado. Então, como que alguém consegue estar 20 anos no ministério pastoral e não ter experimentado, ter tido a experiência pessoal com Cristo? Às vezes o mundo se engane, não. Hoje muita gente que está caindo no Evangelho, muitos pastores estão envergonhando a fé, estão envergonhando a igreja. São homens que muitos não se converteram, não nasceram de novo. E o nascido de novo, ele tem vergonha na cara. O homem de Deus, se ele cair, ele confessa e levanta. Mas esses que não têm vergonha na cara é porque não nasceram de novo. E Jesus disse isso ao certo mestre da lei da época e disse, sabe qual é o seu problema? É que você não nasceu de novo, você não se converteu. Reveja a vida de vocês no que tange a conversão. Porque se você nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus mora em vocês. Ele habita em vocês, Ele é quem capacita, é Ele que dá coragem. Mas é necessário que você tenha essa experiência pessoal. O verbo experimentar nos chama para uma experiência pessoal constante, no dia a dia. Todos os dias você precisa estar tendo experiência com o Espírito Santo de Deus através da oração, através da entrega pessoal. Pastor também jejua, viu, gente? Pastora também jejua, viu? Se Jesus precisou jejuar para poder enfrentar o diabo, por que o pastor não vai jejuar? Se ele precisou, imagine você, imagine nós. Então, concluindo aqui a nossa fala, eu quero parabenizá-los, mas também dizer a vocês que vocês estão despertando enquanto pastores e pastoras no mundo moderno e pós-moderno, onde vale tudo, cheio de falsos profetas. A teologia da prosperidade transformou a igreja em um mercado, a fé agora é um mercado. Hoje eu recomendo que todos os pastores, se puderem, façam como o apóstolo Paulo, sejam fazedores de tendas. Se você for pastorear uma igreja, ela não pode te dar o sustento pastoral. Trabalhe, tenha coragem, para que vocês não fiquem a mercê, às vezes, de determinadas pessoas, às vezes uma mídia, que sempre está se voltando contra pastores, porque na mídia, todos acham que todo pastor é ladrão, que todo pastor rouba. Mas existem muitos homens e mulheres de Deus que são fiéis ao Senhor e serão fiéis até a morte. Existem ainda muitos homens e mulheres de Deus que honram o Senhor Jesus. E eu tenho certeza que os senhores e senhoras fazem parte deles. O mundo precisa de homens e mulheres que honram o Senhor. Glória a Deus. E é nessa geração que os senhores estão agora desfrutando como líderes. E o Senhor espera isso de vocês, que vocês sejam homens de honra, mulheres de honra. Se tiverem que morrer, morram, mas honrem o nome do Senhor. Amém, Deus. Honrem o Senhor, porque Ele honrou vocês quando deu a vida para vocês. Ele honrou vocês quando salvou vocês. Quando os colocou no ministério, não pense que nenhum de vocês tem capacidade de estar no ministério. Nenhum de nós tem. Nenhum. É somente graça de Deus. Então Ele chamou, Ele vai garantir. Agora honre o Senhor, que Ele vai te honrar.
Ele falou que aquele que testemunhar dele aqui na terra diante dos homens, ele também vai testemunhar também de você lá diante do Pai. Mas se você não honrá-lo, ele não vai testemunhar. Ele não vai testemunhar de você. Então, que Deus abençoe, queridos formandos e formandas, que a graça de Deus abençoe a todos. E os senhores que são pais, mães, esposas, filhos, ajude essas pessoas, ajude esses formandos, formandas, pastores e pastoras, porque eles precisam e precisarão do apoio da família. A família é um grande referencial na vida de todo homem e toda mulher de Deus. Que Deus abençoe a todos, a todas, e abençoe vocês, queridos formandos e formandas. Convidamos o formando Carlos Antônio de Souza Lopes para proferir o juramento. Prometo, pela graça do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, desempenhar cabalmente o ministério da nova aliança, a mim confiado, esforçando-me diligentemente para proclamar o Evangelho do Reino, no poder do Espírito Santo, para a salvação dos pecadores, e a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Prometo perseverar no ensino dos apóstolos, batalhando pela fé, que de uma vez por todas foi dada aos santos. Prometo consagrar-me a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, cuja glorificação será o propósito do meu viver. E por amor de quem estarei pronto a dar a própria vida. Prometo viver e proclamar a mensagem que nunca fica velha, a esperança que nunca morre, e o Evangelho, que é o poder de Deus, e salvação para todo aquele que nele crê. Enfim, queremos proclamar até que ele venha, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Convido o formando Laurentino Lima de Brito para requerer a colação de grau em nome da turma. Ilustríssimo professor, Dr. Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, em nome dos formandos da
terceira turma de bacharel em teologia de 2015 desta faculdade, solicito a Vossa Senhoria que se digne em proceder à colação de grau desta turma, de acordo com as leis em vigor na República Federativa do Brasil. Defiro o requerimento que acaba de ser formulado na melhor forma de direito e na mais perfeita justiça que nos é autorizado pela forma da lei e para a glória de Deus. Para entregar seu diploma, os padrinhos Carlos Alberto e Em nome da República Federativa do Brasil, eu, professor Dr. Carlos Alberto Ferreira da Silva, diretor-geral da Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, confiro a Cássio Santos Almeida o grau de bacharel em Teologia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos a formanda Adélia Maria de Jesus Rosário e para entregar seu diploma a Ailton Porto e Rodrigo Doido. Confiro a Adélia Maria de Jesus Rosário o grau de bacharel em Teologia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido para colar grau o formando Afonso dos Santos Silvas e para entregar seu diploma Cristiano Silva e Ivanilda Oliveira. Confiro o grau de bacharel em Teologia a Afonso dos Santos Silva, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Aldair Manuel Santos e para entregar seu diploma Márcia Cerqueira, sua esposa, e Ciuralda Santos, sua mãe. Confiro a Aldair Manuel Santos o grau de bacharel em Teologia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Ana Lúcia Leite dos Santos e para entregar seu diploma Rosival Barbosa e Uziel Rosival. Confiro o grau de bacharel em Teologia a Ana Lúcia Leite dos Santos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Anderson Barbosa Silva e para entregar
bacharel em teologia, a Anderson Barbosa Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Andrei Ricardo de Frias. E para entregar o seu diploma, Flávia Andrade, irmã, e Priscila de Frias, sua esposa. Confira o grau de bacharel em teologia a Andrei Ricardo de Frias, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Bruno Cordeiro Rocha. E para entregar seu diploma, Cleonice Cordeiro e Clara de Almeida. Confira o grau de bacharel em teologia a Bruno Cordeiro Rocha, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Carlos Antônio de Souza Lopes. E para entregar seu diploma, Roberto Navarro e Luciana Navarro. Confira o grau de bacharel em teologia a Carlos Antônio de Souza Lopes, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau formando Célio Cleiton Pedrosa. E para entregar seu diploma, Pedro Maurício, irmão, e Sheila Shirley, irmã. Confira o grau de bacharel em teologia a Célio Cleiton Pedrosa, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Cristino Gomes Silva. E para entregar o seu diploma, Joselice Alves e Tatiana Alves. Conceda o grau de bacharel em teologia a Cristino Gomes Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Diva dos Santos Barros. E para entregar o seu diploma, Maria Nilza Ribeiro e Bruno dos Santos. Concedo o grau de bacharel em teologia a Diva dos Santos Barros, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
formanda Eli Rosângela Bispo dos Santos. E para entregar seu diploma, Cleide Alves e Euclide Tavares. Concede o grau de bacharel em teologia a Eli Rosângela Bispo dos Santos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Elisete de Jesus Aragão. E para entregar seu diploma, Paulo de Jesus, seu genro, e Joel Araújo, seu irmão. Concedo o grau de bacharel em teologia a Elisete de Jesus Aragão, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Convidamos para colar grau o formando Fabiano Oliveira da Silva. E para entregar seu diploma, Dark Sandro, seu padrinho, e Marisbete de Souza, sua madrinha. Concedo o grau de teologia a Fabiano Oliveira da Silva, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Geni Lúcia Sampaio dos Reis. E para entregar seu diploma, Isabela Reis, sua sobrinha, e Lucas Reis, seu sobrinho. Concedo o grau de bacharel em teologia a Geni Lúcia Sampaio dos Reis, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau Gidalva Souza Matos. E para entregar o seu diploma, Luíque Almeida, seu filho, e Ruth Rugres, amiga. Concedo o grau de bacharel em teologia a Gidalva Souza Matos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Gilmar Mendes de Sena. E para entregar seu diploma, Maria José Mendes, sua mãe, e Joelson Mendes, seu irmão. Concedo o grau de bacharel em teologia a Gilmar Mendes de Sena, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Hélia de Oliveira Maciel Sacramento. E para entregar seu diploma, Ione Fernandes e Pedro Tabuco. Concedo o grau de bacharel em teologia a Hélia de Oliveira Maciel Sacramento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Convidamos para colar grau o formando Hermógenes Ferreira de Almeida. Para entregar seu diploma, Perivaldo Neres e Elias Ferrão, seu pastor. Concedo o grau de bacharel em teologia a Hermógenes Ferreira de Almeida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Hilda Cristina Leal França. E para entregar seu diploma, Leila França, sua filha, e Ernestina França, sua mãe. Concedo o grau de bacharel em teologia a Hilda Cristina Leal França, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Ivaldo Santana do Espírito Santo. E para entregar seu diploma, Paulo de Jesus, seu genro, e Joel Araújo, seu irmão. Concedo o grau de bacharel em teologia a Ivaldo Santana do Espírito Santo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Gessé Lago. E para entregar seu diploma, Laís Santos e Tanacreu Lago. Concedo o grau de bacharel em teologia a Gessé Lago, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando José Jorge Oliveira de Souza. E para entregar seu diploma, Iraildes Leal, sua esposa, e Viviane Oliveira, sua filha. Concedo o grau de bacharel em teologia a José Jorge Oliveira de Souza, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando José Nelcimar Pinheiro. E para entregar seu diploma, Joselito Pinheiro e Suzana Fernandes. Concedo o grau de bacharel em teologia a José Nelcimar Pinheiro, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Laís de Jesus Santos. E para entregar seu diploma, Paulo de Jesus, seu marido, e Joel Araújo, seu irmão. Concedo o grau de bacharel em teologia a Laís de Jesus Santos, em nome de
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Laurentino Lima de Brito e para entregar seu diploma Lidiane Miriam, filha, e Paula Fernandes, nora. Confira o grau de bacharel em teologia a Laurentino Lima de Brito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Maria Lourdes Bonfim de Brito e para entregar seu diploma Levi Leandro, filho, e Lander Loreno, filho. Conceda o grau de bacharel em teologia a Maria de Lourdes Bonfim de Brito, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau a formanda Nilza de Oliveira Silva para entregar seu diploma Manuel Cordeiro, esposo, e Júnior Santos, amigo. Concedo o grau de bacharel em teologia a Nilza de Oliveira Silva, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Paulo Nascimento de Oliveira Neto e para entregar o seu diploma Zenilda dos Santos, sua irmã, e pastor Ademir Matos. Concedo o grau de bacharel em teologia a Paulo Nascimento de Oliveira Neto, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Ronei Joy Cardoso de Oliveira e para entregar o seu diploma Cláudio Honor Oliveira, seu pai, e André Oliveira, filho, seu filho. Concedo o grau de bacharel em teologia a Ronei Joy Cardoso de Oliveira, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos para colar grau o formando Uriel Almeida Silva e para
Washington Freitas e Gesiane Freitas. Concedo o grau de bacharel em teologia ao Uriel Almeida Silva, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convidamos o formando Aldair Manuel Santos, orador da turma, para proferir seu discurso. Não sai ninguém quando não terminar, né? Sai ninguém. Saúde a mesa, representados pelos vice-senhores, diretor e vice-diretora, senhor coordenador acadêmico, autoridades representadas, senhores docentes, familiares e demais convidados presentes, aos meus nobres e guerreiros colegas, meu boa noite. Noite essa muito especial, de celebração ao soberano Deus, autor e consumador da nossa fé, a quem honra, glória, louvores, ações de graças. Foi certamente ele quem fomentou a nossa estada no processo de formação teológica e sustentou-nos nesses 4 anos de desafios. E inicio o conteúdo da minha fala citando o texto da epígrafe da minha monografia, por causa da força impelidora por causa da força impelidora que me trouxeram durante o período de construção da mesa, de autoria de Alexandre, Orígenes de Alexandria. A verdade é uma aventura. Não devemos ter medo de nos aventurar, porque esta aventura é gloriosa. Não devemos permitir que os dogmas impeçam a nossa busca. As Escrituras são semelhantes ao complexo humano, tendo diversos níveis de significados possíveis. Teologar é se lançar nesse infinito universo da reveladora possibilidade de descoberta do conhecimento dessa triuna e surpreendente pessoa que chamamos Deus. Teólogos éramos, somos e sempre seremos. Porque, se de fato entendemos teologia no seu âmago, por certo, enquanto vivos estivermos, quer sãos, doentes ou portando qualquer tipo de limitação, jamais deixaremos de pensar, estudar, pesquisar e disseminar o bom perfume do conhecimento, da sabedoria e da redenção do Deus Criador por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Durante 8 semestres em fundamentação e embasamento acadêmico-teológico, através das mais diversas e controversas disciplinas ministradas pelos mais incomuns, competentes e dicotômicos docentes, essa turma de colegas conseguiram imprimir marcas na história da Unicristã, que nem mesmo o tempo poderá apagar. Pois esses moços e essas moças revolucionaram as salas de aulas dessa faculdade. Através de muita euforia no início, pelo desejo de se manifestar, expondo seus pontos de vista, discordâncias e acréscimos na ampliação do campo de visão de algumas temáticas. Dentre esses colegas, eu gostaria de destacar alguns, fazer menção de alguns deles. Em especial, inicialmente, nosso querido Laurentino. Durante as nossas aulas, tinha uma máxima que eu acho muito interessante, com aquela voz forte, estridente dele, sempre dizia: o grande problema, professor, é que...
distinto, nosso colega, nosso ancião, nosso Carlos, com a sua serenidade e equilíbrio. Tem também o nosso colega Joy, com suas intervenções muitas vezes desnecessárias, porém, entretanto, muito hilárias. A nossa episcopisa Ana, com seu silêncio eloquente. O colega Andrei, com as suas relevantes ponderações filosóficas. E a nossa nobre colega Cristina, que mesmo não sendo de direito, de fato, exerceu de fato, com brilhantismo sem igual, essa posição, essa condição de líder na sala. E eu poderia também falar de tantos outros aqui, mas o tempo não nos permite. Então, essa turma conseguiu transcender o nível de meros colegas, nos tornamos uma grande família. Com os lanches dos cafés da manhã, geralmente trazidos por Lau e Lu, lembra disso? Inibindo a possibilidade, pelo constrangimento em participar do ambiente gourmet, lembra? Numa orgulha de alimentos em cima da sua mesa, e os almoços coletivos no antigo restaurante da faculdade, nos aniversários de chás e TVs, tudo isso em plena sala de aula. Tudo isso regado com muita alegria, graça e verdade. Essa turma é tão distinta que até a quantidade dos desistentes foi ínfima. Vale ressaltar que foi uma das maiores dessa faculdade. São recordações, momentos que jamais sairão das nossas memórias e que não se esgotam apenas nesse discurso. Quantas foram as dificuldades, obstáculos e vicissitudes que intentaram parar e fazer-nos existir? Mas com a graça de Deus, com o apoio da família e a estreita convivência entre todos os colegas, considerando os grupos afins, é claro, chegamos até aqui como vencedores nessa rota de colisão com o saber teológico, e ao terminarmos o curso, o que realmente passamos a saber? O que passamos a saber disso? É que estamos apenas no começo do aprendizado do saber. Obrigado mais uma vez. E o desafio proposto para nós, a partir de então, é o que o profeta Oséias nos declara: e conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. O curso teológico nos trouxe bases ferramentais para, doravante, aprofundarmos no viver e fazer teologia, sempre com equilíbrio, simplicidade, sem simplismo, mas com muita profundidade, sinceridade, verdade e pureza de consciência. Reconhecendo e submetendo a supremacia dos textos bíblicos pela revelação do Espírito Santo, desenvolvendo nossas ações ministeriais, quer seja na eclesia, nas instituições de ensino, nas agências missionárias e em organizações assistenciais, dentre outras. Devemos estar comprometidos em transformar as técnicas codificadas da Academia do Saber Teológico, transmitindo, decodificado, recheado de graça, de tal forma que qualquer cidadão, seja ele douto ou indouto, possa, além de entender com clareza, seja constrangido e atraído para tornar-se um apaixonado pelas Escrituras Sagradas e pelo Cristo vivo, que foi morto, ressurreto e glorificado, tornando-se assim um discípulo que gera muitos discípulos. Por fim, meus nobres e amados colegas, findamos o estágio de graduação em teologia. Muitos de nós temos sonhos, projetos, medos, incertezas, mas aqueles que dentro de nós foram profundamente afetados pela força propulsora do saber teológico devem entender que para o teólogo fazer especialização, mestrado e doutorado não se configuram apenas como níveis de titulação acadêmica, mas uma longa jornada em teologar pelo prazer e comprometimento em ser melhor, para realizar o melhor com vista ao reino de Deus.
Sintam-se, meus colegas, como que catapultados para a honrosa e desafiadora missão da docência, ou seja, ensinar as Escrituras Sagradas. Não paremos por aqui, mas marchemos para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, sabendo que o nosso labor não é vão no Senhor. Muito obrigado e que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Convidamos a bacharel Gidalva Souza Matos para entregar a homenagem ao professor Adelmo Araújo de Santana, coordenador do curso. Convidamos a bacharel Hilda Cristina Leal França para entregar uma homenagem a professor Perivaldo do Rosário Nery, representando como docente da instituição. Convidamos a bacharel Laís de Jesus Santos para entregar a homenagem ao capelão militar e pastor Major Gildásio Gomes de Jesus, patrono da turma. Convidamos a bacharel Ana Lúcia Leite dos Santos para entregar a homenagem à senhora Denise Ferreira de Souza, colaboradora da turma. Porém, ela não pôde estar presente, mandou uma representante, a sua filha Tainá Souza dos Santos. Estamos encerrando nossas atividades. Solicito que todos os presentes permaneçam sentados até a saída dos nossos bacharéis em teologia, que receberão os cumprimentos. E neste momento passo a palavra para que o presidente da mesa, o professor Dr. Carlos Alberto Ferreira da Silva, proceda ao encerramento da solenidade. Declaro encerrada a sessão solene de coração de grau da terceira turma de 2015 do curso de bacharel em teologia pela Unicristã, Faculdade Cristã da Bahia, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.